Antes de falar em preparações, nós temos que lembrar um detalhe muito importante. O que nós vamos utilizar para a realização destas restaurações? O que nós vamos empregar? Quais são os materiais? Quais são os instrumentais que nós utilizamos em nosso dia a dia para a realização dessas preparações? Notem bem que é simplesmente uma sugestão que nós vamos passar para vocês novamente. E o importante não é que você lembre o número de cada uma das brocas que estão sendo mostradas aqui. Você já tem muita coisa para lembrar na sua vida, o número do seu CPF, da sua identidade, o número da sua casa e por aí vai. O importante então é que você lembre qual é o formato da broca que lhe interessa e a espessura dessa mesma broca, porque se você mudar o fabricante, você vai mudar essa referência numérica. Então o importante é que você saiba a forma da broca e a espessura da broca, que é aferida, obviamente, por um espessímetro de boa qualidade. E não raras vezes, durante o ato preparatório, nós podemos encostar a nossa fresa de forma acidental na gengiva e causar algum tipo de sangramento. E caso ocorra uma situação semelhante a esta, é importante que a gente tenha em mão um bom hemostático. Da mesma forma também que é importante que a gente tenha fios retratores de boa qualidade. Não adianta numa situação onde você vai realizar um tratamento diferenciado e fazer opção de compra de materiais que vão lhe causar estresse durante a sua inserção. A qualidade do fio está relacionado a um baixo estresse durante a inserção desse mesmo fio. Podem ter certeza do que eu estou falando para vocês. Outra situação que devemos sempre ter em mente é o seguinte: sabe aquela sua espátula para fazer inserção de fio? Ela só deve ser utilizada para inserção de fio. Alguns colegas às vezes indicam o uso de uma espátula, por exemplo, de manipular resina composta para também utilizá-la para fazer a inserção do fio afastador. Não faça isso, porque caso você utilize a sua espátula de manipular resina composta e essa mesma espátula entre em contato com a solução hemostática, aquela solução hemostática de boa qualidade vai afetar a superfície dessa sua espátula que você usa para a resina composta também. E caso ocorra essa situação, quando você for utilizar agora essa mesma espátula para manipular a resina composta, esse material, esta resina, vai ficar sempre aderida ali à sua espátula, porque ela vai perder aquele polimento superficial que tão bem lhe caracterizava. O que nós devemos ter também separado somente para o instante de fazer a inserção do fio afastador e corte desse mesmo fio é uma tesoura de boa qualidade e uma pinça de boa qualidade. Várias vezes não é incomum a situação em que o colega acaba de fazer a inserção do fio afastador, dando um trabalho danado para fazer aquela inserção, e ao recortar aquele fio com a tesoura, essa tesoura masca e puxa o fio da posição que ele se encontrava. Da mesma forma como ele vai tentar remover o fio afastador, assim que ele começa a fazer a injeção do silicone de adição com uma pinça de qualidade duvidosa, essa pinça não consegue pegar, não consegue remover o fio daquela mesma posição. Aí você vai lembrar de ter sempre uma pinça de qualidade, uma tesoura de qualidade e uma espátula de qualidade quando essas situações ocorrerem. Então não espere que essas situações ocorram. E outra situação que adotamos quase como padrão em nossa disciplina é a utilização dos silicones de adição. Olha, pense bem, se você vai executar uma preparação do tipo faceta ou laminado cerâmico, dificilmente você executa um único preparo cavitário em seu paciente. Geralmente esses preparos são aos pares, 2, 4, 6 e assim por diante. Mas vamos imaginar que você vai preparar de canino a canino. Então você vai tomar um cuidado de separar um turno para a execução desses mesmos preparos.
Vamos imaginar que você vai utilizar o turno da tarde para executar esses mesmos 6 preparos cavitários. Mas só que junto com os preparos cavitários vem a moldagem desses mesmos elementos. E junto com a moldagem e os preparos vem o quê? Vem o ajuste do provisório que você vai ter que executar para esse mesmo paciente. E depois de instalados os provisórios, você vai ajustar a oclusão desse mesmo paciente. Já imaginou a quantidade de horas que você vai ficar assentado na frente do seu paciente para executar todos esses procedimentos? É com certeza uns 2 ou 3 pares de horas brincando. Então, se você vai ficar tanto tempo na frente do seu paciente, certamente você vai ter um estresse muito grande de trabalho. E para que você tenha um conforto maior no final do seu dia, por que executar o vazamento deste mesmo molde que você acabou de executar no seu paciente com o silicone de edição naquele mesmo dia? Você certamente pode deixar para o dia seguinte, aí você vai ter a comodidade de executar tardiamente esse vazamento de gesso, deixando assim que a carga de estresse diminua no final do seu dia. E da mesma forma que temos que pensar em nossa qualidade de vida durante a execução dos nossos trabalhos, nós temos também que proporcionar ao nosso paciente conforto. E o conforto para o nosso paciente passa pela não presença de sensibilidade pós-operatória. E a sensibilidade pós-operatória, muitas vezes, ela pode estar ligada ao tipo de ácido que você escolhe aqui na dentina ou mesmo no esmalte. Da mesma forma que você deve escolher também um bom sistema adesivo. Lembrando que o sistema que estamos mostrando agora é uma mera sugestão. E agora há pouco mostramos para vocês um conjunto de brocas, entretanto falamos naquele instante que caso você mude o fabricante, certamente a referência numérica daquelas mesmas brocas irão modificar. Só que deixamos de mencionar àquela altura que caso você mude o fabricante, a qualidade dessas mesmas brocas também podem variar e variam bastante. E é bom que a gente lembre que a qualidade das brocas está relacionada a um menor estresse operatório nosso e a um menor estresse pós-operatório do paciente. No caso, a menor presença de sensibilidade pós-operatória, uma vez que essas brocas irão atritar menos com o esmalte, atritar menos com a dentina, irão aquecer menos esses mesmos tecidos. Então, a qualidade do seu material reflete diretamente na qualidade daquilo que você produz no final. E antes de iniciarmos a sequência de preparos cavitários, é muito importante que a gente se atenha ao fato de que qualquer preparo cavitário que você realiza deve ser passível de acabamento e polimento. Estamos mostrando uma sequência de taça de borracha cujo abrasivo é de excelente qualidade para que a gente aplique essa mesma taça de borracha logo após o término das suas preparações cavitárias. Outro fator de importância capital é a qualidade da sua caneta de alta rotação. É fundamental que a sua caneta tenha refrigeração com pelo menos 3 jatos de ar e de água e que esses jatos de água sejam concêntricos, que eles se voltem para a ponta da sua broca toda vez que você estiver executando a sua preparação cavitária. E caso você queira investir ainda em qualidade e que reverta em um menor estresse, veja também como é importante que a sua caneta de alta rotação tenha uma luminosidade acoplada a ela, da mesma forma que é importante também você fazer um investimento futuro no que nós chamamos de quintuplicador de torque. E caso você queira também fazer um investimento agora um pouco maior em relação à qualidade dos seus preparos cavitários, é importante que você tenha um quintuplicador de torque.
Esse quintuplicador de plaque é utilizado para o acabamento das suas preparações cavitárias. Também, caso você queira, é um instante de você pensar em utilizar as lupas, as magnificações. Hoje em dia, as magnificações, como também as máquinas fotográficas, fazem parte do portfólio da grande maioria dos consultórios odontológicos.